Então, no nosso encontro passado, dando continuidade ao nosso estudo da ansiedade, uma pausa aqui para os comerciais. Sim, ela escolheu John Bowlby como sendo uma referência da psicologia para explicar como é que nasce a nossa ansiedade. Aí, lá em São Gotardo, eu fiz uma conexão que eu não tinha feito aqui ainda. Olha só que coisa legal que eu pensei. O John Bowlby vai dizer o seguinte, que a maioria de nós na infância passou por lugares difíceis, emocionais, e a gente até viu, ninguém é culpado disso, né? Os nossos pais também experienciaram infâncias difíceis, e os nossos avós, só que está melhorando com a graça de meu Deus, que a gente está aprendendo a educar as crianças, né? Mas o que a gente aprendeu emocionalmente, que é a gênese da ansiedade para ela? Que a nossa relação de amor com os adultos que cuidaram da gente era uma relação sempre sob ameaça. Foi isso que a gente aprendeu aqui, não foi? Coloquei todas as ameaças. Então, o que a gente, enquanto criança, entendeu? Que o amor não vem gratuitamente, naturalmente. Ele vem sob condições. Que se a gente quiser algum afeto, a gente tem que lutar por ele. Ser o que não somos. Tentar ser aquilo que se espera que seja, para ter um pouco daquele afeto. Então, nós aprendemos desde muito cedo a desconfiar do amor. E a desconfiar do que é bom. Desconfiar do bem. A gente confia muito mais no mal do que no bem. Isso combina com o mundo de prova e expiação, que o mal predomina sobre o bem, né? Tá tudo no esquema. No livro Vida e Sexo, Emmanuel vai explicar o seguinte, que os nossos pais são a representação de Deus pra gente. Porque uma criança não sabe o que é Deus, mas entende o que é Deus, porque olha para os seus pais grandes, pai e mãe é Deus. Então, a maneira como a gente se relaciona com o nosso pai e com a nossa mãe é o nosso arcabouço da nossa relação com o Criador. Então, o que eu pensei a partir disso? Se a nossa experiência na infância é uma experiência de amor que é sob ameaça, que está o tempo todo na possibilidade de não ter, como é que é a nossa relação com Deus? A mesma coisa. Nós somos desconfiados do amor de Deus, temos dificuldade de achar que Deus nos protege, achamos que tem que ter condição para ser amado por Deus. E nós levamos a mesma experiência que a gente teve familiar para a nossa relação divina. Então, sabendo disso, a gente pode começar a virar essa página. Peraí, eu posso melhorar a minha relação com Deus, porque agora eu já não sou mais pequenininho. Eu posso aqui, desse lugar de adulto, estabelecer uma relação com a divindade de um outro lugar. Então, confiar em Deus ainda é para nós um desafio, uma conquista, um trabalho que a gente vai precisar fazer. Não é natural, deveria ser natural. Como deveria ser natural receber o amor dos nossos pais. Só porque a gente nasceu, a gente merece amor. Só isso. A gente não precisa ser nada para receber amor. Nasceu, está amado. E para Deus é a mesma coisa. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. A gente não tem que ser nada para receber o amor de Deus. Você pode ser um criminoso, você pode ser psicopata, você é amado por Deus, ponto. Mas você crê nisso? Confia nisso? A gente é assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Temos dificuldade, temos vergonha de falar com Deus, né? Então, a gente ainda tem uma relação com Deus muito estremecida, pouco íntima. Então, o que tem de importante que a gente precisa... mas eu estou me referindo ao Ocidente, tá, gente? Eu não sei como é que é no Oriente, eu tenho a impressão que é uma outra coisa. Impressão só. Eu nunca fui na Índia, eu não conheço como é que é o jeito japonês de lidar com Deus. Eu estou falando aqui, é bem ocidental isso. Então, e por que a religião cristã, aqui no Ocidente, como ela se desenvolveu, o que aconteceu, nós passamos por lugares muito traumáticos da nossa relação com Deus, né? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo acho que não seria cristão. Sabe? Esse cristianismo que a gente conhece
Não condiz com o que Jesus trouxe. Com certeza. Né? Não condiz. Se você escutar as palavras de Jesus, você não vai encontrar ressonância nesse cristianismo que a gente pratica, cheio de ritual, cheio de preconceito. Ele era totalmente avesso a tudo isso. Né? Quando a gente vai na Itália, dá até tristeza. A igrejinha linda que Francisco de Assis fez, pequenininha, está dentro de uma catedral enorme, cheia de ouro, um negócio estratosférico. Gente, isso é de amassar o coração de Francisco. Não era isso. O que tinha trazido era o contrário. Era o simples. É descalço, né? Então, a gente recuperar essa simplicidade, essa intimidade com Deus é uma tarefa com a gente. Tarefa. Então, porque todo dia a gente vai para a descrença. A gente mora na descrença. Então, crer, confiar, ter fé é um trabalho. Tá? Então, a gente precisa resgatar isso. Então, quando a gente estudou aqui, o Bowlby me esclareceu muita coisa. Eu falei, nossa, mas olha o que a gente aprendeu sobre amor, que é tudo ameaçado. A qualquer momento pode ser tirado. É só você não se comportar direito que você não tem. O tempo todo tem essa ameaça, né? Então, como é que a gente pode entregar o nosso coração em relações que o tempo todo está no risco de se desfazer, de não estar presente, né? E é impressionante como é que a gente tem esse tipo de diálogo cotidianamente, né? Olha, hein, vou te bloquear, hein? Olha, vou não sei o que lá, te tiro do grupo. A gente lida com esse conteúdo da ameaça como se fosse algo orgânico, sabe? Não, isso não é natural, isso não faz bem pra gente, não. Frases de ameaça, informações de ameaça não faz bem para a nossa saúde emocional. Existem outras maneiras de você resolver o que você não gosta. Não é cortando, né? Separando. E a gente acha isso, né? Não gostou, bloqueia, não gostou, não vai. Tá chateado com o amigo da reunião, sai da reunião. É assim que a gente resolve. A gente não aprendeu a ficar. A gente sabe sair pra caramba, a gente não sabe ficar. E o que diabo tem a ver com ansiedade? O ansioso é o que não consegue ficar. Portanto, os quadros de ansiedade são quadros de adoecimento da fé. Então, a ansiedade, ela retira a gente da presença o tempo todo. Por que a gente quer sair da presença o tempo todo? Porque a gente entendeu que ficar presente é doído. Ficar presente, ficar vulnerável, ficar solto é perigoso. A qualquer momento pode acontecer algo, né? Quem mora em cidade grande, então, vive em estado constante de ameaça. Ameaça da segurança. Isso, nós temos uma ameaça constante. Você não pode parar o carro aqui, você não pode ficar muito parado ali, você não pode segurar o celular ali. Então, o tempo todo a informação é: se defenda, se defenda, se defenda, se proteja, se defenda, se proteja. Então, como é que a gente vai estabelecer a calma, o centramento, a entrega num mundo em que estamos o tempo todo sob ameaça? Sob pressão. Jesus deu a resposta. O mundo é assim mesmo. E vai piorar. Vai piorar porque nós estamos num processo de transformação. Vai piorar não é porque a gente merece que piore. Não tem nada a ver com merecimento. Piora pelo estado das coisas, porque a gente está num processo de amadurecimento. Então nós precisamos nos preparar, não é nos armar. É nos aprontar. Então, Jesus deu a resposta dizendo assim: buscai primeiro as coisas do céu. Porque se você buscar primeiro as coisas materiais, você vai continuar ansioso. Você vai querer controlar cada vez mais. Você vai contratar seguro disso, seguro daquilo, chave, carro blindado. Você vai ficar doido. Para você poder pensar em todas as possibilidades de perigo e você se preparar para todas elas, a sua vida vai virar isso. E tem tudo a ver com o texto. Porque se você só olha para a delinquência, vai ter 300 delinquentes. Se você só olha para a falta, você vai achar só falta. Se você olhar só para o perigo, você vai ver perigo em tudo. Vai achar até você mesmo perigoso. Então você não vai parar de procurar recursos de segurança o tempo inteiro. Aí lembra que eu mostrei os 3 tipos aqui? Aí a gente vai para a autossuficiência, né? A gente vai para aquele lugar de é melhor não ter vínculo porque eu dou conta de mim, mas se tiver mais alguém além de mim, aí eu não vou dar conta, né?
Então, ele está dizendo para a gente, André Luiz, cuidado para essa atmosfera que você está criando. Então, em Espiritismo, vocês já devem ter aprendido isso em alguma aula, a gente está o tempo todo criando, respirando a nossa psicosfera. Então, é o tempo todo um problema ou uma questão de atração. Então, o que é que você emite? O que é que você está atraindo? Do que está sendo composta a sua psicosfera? Se você tem o coração muito desconfiado, tudo que você vai enxergar tem a ver com essa desconfiança. Você não vai conseguir ver nada de verdade. Então, a gente precisa começar a olhar a nossa psicosfera. Qual é o teor? Nessa última semana, qual era a sua psicosfera? Qual era o tema dela? Né? Era o quê? O que você andou essa semana conversando, pensando, sentindo, fazendo? Que compôs a sua psicosfera? O que é legal de a gente pensar? Então, tem a psicosfera própria, tem a sua psicosfera familiar, tem a sua psicosfera profissional, tem a sua psicosfera do seu bairro, né? Então, isso, entende? Elas se comunicam, né? Então, a gente é responsável por esse pulmão que respira o que a gente está atraindo e o que a gente está, né, repulsando. Então, obras póstumas. O homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Frequentemente, uma pessoa de quem se faz pouco caso a exerce decisiva sobre outras de reputação muito superior. Isso decorre de que na Terra se veem muito mais máscaras do que semblantes e de que aí o olhar tem a obscurecê-lo a vaidade, o interesse pessoal e todas as más paixões. A experiência demonstra que se pode atuar sobre o espírito dos homens, a revelia deles. Um pensamento superior fortemente pensado, permita-se-nos a expressão, pode, pois, conforme a sua força e elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira como aquela ideia lhes chega. Do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. Então, tanto a gente pode ser tocado por pensamentos poderosos, divinos, e a gente nem suspeita disso, como o contrário também é verdadeiro. Podemos também tocar pessoas com o nosso pensamento pesado e não ter ideia do quanto que a gente toca o outro com isso, né? É esse o jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras. Juntai-lhes as inteligências dos desencarnados e imaginai se conseguir o poder incalculável da força composta de tantas forças reunidas. De tantas forças reunidas. Então, ele está dizendo assim, se a gente tivesse a noção do quanto é forte o pensamento, o que a gente poderia fazer com essa força do pensamento? E o quanto que a gente precisa cuidar do pensamento. A gente tem uns pensamentos nada a ver, né, gente? Assim, os pensamentos... Vou te falar, a gente fica assim, gente, quem foi a pessoa que pensou isso? Não é possível que fui eu. Não é? Então, porque nós temos pensamentos esquisitos. Mas se você der corda para ele, você vai encontrar companhia para ontem. Tem um monte que também pensa, é isso mesmo. Você presta atenção. Quem não te conhece que te compra e tal. Aí você vai indo, daqui a pouco você tá deprê, não sabe como. Sabe aquela coisa, desenxavida. O que houve com você? Não sei. Psicosfera. Você tá respirando aquele clima e você não percebeu que você entrou nela. Bem bacana, né? Então, mas olha, quando a gente começa a entender isso e a gente começa a ficar mais atento, quando começa a vir o pensamento esquisito, opa, deixa eu mudar aqui, tomar uma aguinha, vamos mudar, esse negócio tá meio esquisito, isso não tá bom não, eu falo alto e a gente resolve logo esse problema. Então, pensando nisso,
a nossa querida Joana vai dizer o seguinte: aí a ansiedade que a gente gera por esses pensamentos repetidos que são de uma frequência baixa. Ela faz uma ressalva. Não confunda isso, essa ansiedade patológica que a gente está estudando, com essa ansiedade normal de, que legal, a gente vai no congresso, amanhã é meu aniversário, vai acontecer uma coisa. Essa ansiedade é boa, que delícia. É ansiedade também, né? Mas o que a gente está tratando aqui é uma ansiedade que deixa a gente dodó. Então, vamos andar mais um pouquinho. Então, primeiro, você precisa reconhecer que a ansiedade é essa que te atormenta. Não é essa do aniversário. Você está constantemente ansioso. Eu já vou botar aqui os sintomas que ela descreveu ali como uma beleza, para você saber se você tem ansiedade. Então, a primeira coisa, você precisa entender que esse adoecimento que está rolando com você é a mesma coisa que afastamento. Do ponto de vista espiritual, adoecimento é sempre afastamento. A pergunta é, afastamento de quê? Você pode repetir o que disse? Perguntou o relógio. Adoecimento é sempre afastamento. Vocês concordam? Sim. Por quê? Afastamento de quê? Da fé, da sua essência de Deus. de Deus. Se eu perguntasse para o corpo, um médico, um cientista diria que o adoecimento tem a ver lá com moléculas, etc. e tal. Nós estamos olhando do ponto de vista espiritual. Adoecimento da alma é afastamento de quê? Do equilíbrio. Né? Das leis divinas, que é a lei de equilíbrio, a lei universal. Toda vez que a gente se afasta desse equilíbrio, a gente adoece. Começa a faltar água. A gente se afasta da fonte, começa a dar sede, começa a gente entrar em desidratação e aí o bicho pegou muito. Então, adoecimento e afastamento. No Livro dos Espíritos, nós temos quantas leis morais? 10. Olha que lindo, hein? Que espetáculo. Porque quando eu perguntei das bem-aventuranças, o povo não sabia. Já tá ficando bom. 10 leis morais. Gente, é simples assim. Qualquer coisa que você adoeceu, você olha as 10, você vai ver qual das 10 que tá pegando. Você vai achar, é um diagnóstico sensacional. É na lei de conservação? É na lei de destruição? É na lei de reprodução? É na lei de sociedade? Onde é que eu adoeci? De qual eu me afastei? Qual dela? É da lei de liberdade? É da lei de amor, justiça e caridade? Onde é que eu errei a mão? Né? Então, as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, que Kardec organizou, sim, é uma boa bússola, é um bom lugar de diagnóstico para você ir compreendendo. Se você está sofrendo de ansiedade, qual dessas leis você percebe que você está mais afastado? Uau. Vamos ver? Vocês já sabem essa resposta? Não? Uau! Ué, vamos a ela. Pega o Livro dos Espíritos atrás de você aí para mim, por favor. A primeira lei é a lei de adoração. É a lei que fala da nossa relação com Deus. Então, antes de eu ler as 10, primeiro eu queria que você pensasse no seu adoecimento. Pensa aí em algum adoecimento aí. Você está ansioso com o quê? Bota aí no seu papel, tenha coragem de registrar. Vocês estão ansiosos com o quê? Estou ansioso com o quê? É pagamento de boleto? Onde é que está o babado? Onde é que você tem muita ansiedade? Onde você costuma sentir muita ansiedade? Já? As financeiras, para mim, é mais do que óbvio. Né? Então escreve, não é mais do que óbvio? Você está falando, eu estou acreditando. Não, para todo mundo, não. Tem um povo aqui que o babado é em outro lugar. Vamos lá. Escreve aí, gente, bora. Bora, escreve aí. Não enrola, não. Vocês estão me enrolando, hein? Vamos embora. Foi? Já escreveu sua ansiedade? Eu não vou contar para ninguém, não, gente. Você vai escrever. Escreveu na mente? Escreveu. Eu vou falar o nome das leis e você vai adivinhar qual é a sua que você está afastado. Tá bom isso?
Eu vou cantar as leis morais. E você vai identificar qual delas que você afastou. Tá bom? Ou seja, todo mundo tá culpado mesmo. Tá tudo bem. Brincadeira, gente. É só um... Então, primeiro, lei de adoração. Ou seja, será que o seu adoecimento... Você se afastou dessa sua relação com Deus? Você se afastou desse lugar de filho de Deus? A sua fé ficou fraquinha? Então, a lei de adoração, ó. Segunda, lei do trabalho. Você está com dificuldade de equilibrar quantidade de trabalho, quantidade de repouso, qual é a finalidade do seu trabalho, você não sabe para que você trabalha, você não gosta do que você trabalha, você ainda não entendeu o que você veio trabalhar, você está embolado com a lei do trabalho? O adoecimento seu está na lei do trabalho. Mesmo que seja trabalho voluntário, né? Mesmo que seja trabalho voluntário. Mas trabalho voluntário é difícil de ter crise, né? Ah, tem sim. Tem? Ah, então tá. Então, lei do trabalho, você está embolado nela, sua ansiedade está nela, você está afastado desse equilíbrio. Terceira, lei de reprodução. O que essa lei conta? Essa lei conta sobre sua relação com o filho, mas não é relação afetiva, né? Se você teve filho, se não teve filho, se você constituiu família, se não constituiu família, se você está embolado nas questões de reprodução, nas questões até biológicas dessa questão. Lei de conservação. Essa lei é espetacular. É uma lei que ensina para a gente separar o necessário do supérfluo, que a gente não sabe separar. Que a gente não sabe o que conserva ou o que não conserva. É uma lei que, quando a gente se afasta dela, a gente não sabe o que é essencial e a gente fica acumulando o que não deve acumular e falta o que você deveria ter. Exatamente. Então, da dificuldade de conservar, da dificuldade de organizar a sua vida, da dificuldade de manter as coisas da sua vida. Isso também é no plano emocional ou só no material? A gente pode levar para o plano emocional, claro, claro. Lei da destruição. Vamos ver se você está dodói aí. Lei da destruição é aquela que tem dificuldade de desapego. Eu não quero que nada acabe. Eu agarro tudo, não solto, sou apegado, agarrado, sou acumulador, sou apegado às pessoas, apegado ao meu corpo. Então, você está em desequilíbrio com a lei da destruição. Porque é preciso que as coisas se desfaçam para que elas possam renascer. Se o seu babado está aí, a sua dificuldade de soltar, você está em desequilíbrio da lei de destruição, a sua ansiedade vai estar nela. Isso também é uma dificuldade de conviver com a impermanência das coisas. Dificuldade de conviver com a permanência da coisa, com envelhecer, com aposentar. Isso Uma quebra nas relações. Exatamente. Tudo lei da destruição. Né? Lei de sociedade. É uma lei que fala da nossa necessidade de conviver. Você se afastou disso? Você resolveu virar autossuficiente, virar ermitão? Ou você se tornou dependente? Só faço com os outros, só com o outro, e não sei o quê. Isso são desequilíbrios da lei de sociedade. Dependência emocional ou recusa dos laços vinculares, né? Dos laços afetivos. Não teria nada a ver com questões de ordem políticas, por exemplo, da sociedade? Você pode levar para bem-estar social, exclusão social, precariedades sociais, população de rua, pode sim. Mas aí eu acho que vai estar mais na desigualdade, na igualdade. Vamos chegar lá antes, eu acho que vai ficar melhor na outra lei. Essa é a lei da sociedade. Essa lei da sociedade que eu falei sobre isolamento, o excesso de vínculo, né? Falta de limite. Lei do progresso. Essa lei vai falar sobre civilização, o progresso individual e o progresso coletivo. Será que você está progredindo? Será que você está aprisionado na sua zona de conforto? Está preso lá em Betsaida? Está na sua zona de conforto sem fazer mudanças muito tempo? Está com medo do progresso? Está com medo das mudanças? Está com medo das transformações? Está afastado da lei do progresso. A sua vida está assim, medíocre, assim, ela não sai daqui. Está afastado da lei do progresso, né? Lei
lei da igualdade. Vamos ver se a sua ansiedade está aí. A lei da igualdade, em primeiro lugar, fala que todos nós somos iguais perante Deus. Não tem privilégio para Deus. Fala das desigualdades sociais, a preocupação que a gente tenha com as desigualdades de toda ordem, né? Fala de riqueza, miséria, direito do homem, direito da mulher, preconceito, essa vai. Lei da liberdade. Liberdade de consciência, livre-arbítrio, liberdade de pensar. Como é que você está em relação a isso? Você está aprisionado? Você está mais livre? Você tem dificuldade com a lei da liberdade? De tomar decisão, de escolher seu destino? Está esperando alguém te dizer para onde é que você tem que ir? Como é que é? Você ainda está chorando as pitangas porque te disseram para você para um caminho e você foi e se deu mal? Você ainda está preso nisso? Você ainda não soltou essa cangalha? Você ainda está amarrado? Como é que está? Como está a sua liberdade diante, né, do seu destino? Como é que está o seu diálogo com o seu destino, né? O diálogo entre a sua vontade e o que a vida, né, mostra pra gente. Porque a vida não acontece só o que eu quero que seja, claro que não, né? A vida é um diálogo entre a minha vontade e todas essas leis que a gente está vendo aqui. E a última, lei de justiça, amor e caridade, né? Em que Kardec juntou porque fala sobre a nossa sede de justiça, esse nosso desespero por justiça que a gente tem, mas fala amor ao próximo, amor materno, amor paterno, fala bastante do amor familiar, como fala do amor entre os amigos, como fala do nosso amor nas relações em geral. Muito bem, acharam onde é que vocês estão afastados? Onde é que você ficou dodói? Não. Não, agora, eu quero agora. Agora, pelo que você está ansioso? Um combo? Pode? Eu queria só uma. Só uma. Eu queria que você identificasse qual é a lei que você se sente mais afastado. Agora. Você só precisa desse diagnóstico. Comece. Todo afastamento vai ter ansiedade. Por quê? Por que o afastamento traz ansiedade? Facinho. Ó, aqui eu estou em equilíbrio, tá certo? Aqui eu estou aqui com as leis de Deus, aí eu começo a fazer assim. Estou ficando doente. Vai dando ansiedade. Por que vai dando ansiedade? Afastamento do equilíbrio. Porque eu sei. Porque intuitivamente você sabe. Eu sei que ela. Exatamente. Eu sei aonde eu tenho que ir. Eu não sei no sentido cognitivo racional, digamos assim. Mas a minha alma sabe. A minha alma sabe. Então, eu tenho uma ansiedade da volta, eu só não volto. E fico. É isso. Essa ansiedade. Tanto que as leis morais estão gravadas na consciência. Então, assim, saber o ponto do equilíbrio a gente sabe. Tanto que quando a gente começa a chegar perto, a gente já vai sentindo alívio. Alívio. Ai, meu Deus, eu era filho de Deus, eu não sabia. Como é que eu não vim pra cá antes? Essa ansiedade não pode ser exatamente por não saber o que está gerando, qual é o foco do problema. Porque quando Não, você sabe, a ansiedade é a sede de voltar. Entendeu? Mesmo que eu não saiba esse caminho. Mas eu tenho sede da volta porque eu conheço esse lugar. Porque é de onde a gente veio. É a nossa origem divina. Então, a gente, tanto é verdade, que quando a gente vai chegando perto, a gente vai reconhecendo o conforto espiritual. Ai, gente, não quero sair daqui mais. Vou dar um exemplo bem simplesinho. Tipo assim, vou dar um exemplo bem legal. Quer ver? Pôr do sol com uma pessoa amada do lado. O que a gente sente? Pôr do sol com uma pessoa amada do lado. Você quer ir para outro lugar? Não! Todas as leis morais estão alinhadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caramba! Não tem uma que está fora. Porque a lei divina natural, esse universo que nos é, quando você vê pôr do sol, por que pôr do sol, nascer de sol, horizonte, isso dá tanto bem-estar? Porque é da
da mesma natureza. A gente se sente completamente pertencente e mergulhado. Não tem diferença entre eu e o pôr do sol. Eu sou ele sou eu. E aquela grandeza conforta. Então, entendeu o que eu quero dizer com a gente sabe? Quando você está no pôr do sol com a pessoa amada do lado, nada falta. O nome disso é saciedade. De cunho espiritual. Porque tem saciedade física. Estou falando de uma saciedade espiritual. Você não consegue nem falar. Falar estraga. Você cala a boca que é melhor. Você só respira. De vez em quando você fecha o olho, mas você quer abrir para ver o restante do corpo, ele vai acabando, né? Você vai sentindo aquilo, aquele ar entra e você fica assim, Senhor, podia até morrer hoje. Tá? Vivi o que eu precisava viver. Acabou. Ponto. Esse instante, dê um exemplo simples, que não precisa de nenhum dinheiro para isso, você pode ir a pé. O que é importante de você entender assim? Nós sabemos equilíbrio onde é. Só que às vezes o afastamento é tão intenso que você confunde esse lugar aqui com lugares lá. Então você confunde com o conforto que você sente de comprar um trem de coisa. Ih, falei igual a perna. Porque quando você compra um monte de coisa, dá conforto, só que é fugaz assim, ó. Daqui a um pouco já aqueles 10 itens ficou pouco. Esvazia rápido. Ou comer uma coisa muito gostosa. É legal, mas não é ainda. Não é isso aqui. Aqui, as necessidades físicas, elas ficam retraídas. Comer, dormir, falar, beber água, elas ficam retraídas, porque tem uma imperiosa que é da alma, que se encontra ali. Exemplo, você encontrou Chico Xavier, na esquina da sua casa. Gente, eu ia até ter vergonha de falar, não tem nada para dizer se eu encontrar com ele. Se você encontrar Chico Xavier, você vai pensar em comer pão de queijo? Não. Você vai falar, eu sou do Centro Espírita Tarifeiro Bem, não. Você vai olhar e vai ficar... Isso é presença. Tem outra palavra bonita, prontidão. Nada falta. Então, a gente conhece pouco esses estados da alma. Quantas vezes sente isso no dia? Às vezes nem dormir não sente isso. Deveria ser sempre. O espírito de luz, ele está em saciedade. A gente está em ânsia da saciedade. Tá certo? Então, esse afastamento, ele é adoecimento. E ele dá ansiedade porque a gente tem ansiedade da volta. Filho pródigo. Estão lá comendo a mesma comida dos porcos. Meu Deus, os fazendeiros lá fazendo do meu pai comem melhor que eu estou aqui comendo comida dos porcos. É ansiedade. O que eu estou fazendo aqui? Então, ansiedade é sempre isso. Eu estou num lugar nada a ver, com pessoas nada a ver, fazendo coisa nada a ver. É isso que é ansiedade. Entendeu? Eu estou num lugar que não era para estar, fazendo o que não era para fazer, com pessoas que não eram para ser. É isso aí que é ansiedade. Caos. Aí a gente faz um monte de bobagem, come, gasta, porque a gente fica tentando resolver sem resolver. Não resolve, a gente paliativo. Dito isso, estamos juntos? Já está todo mundo curado, vou nem continuar esse capítulo. Já está todo mundo sabendo. O que a nossa Joana vai dar? Ela vai dar os sintomas. Eu fiz aqui um esqueminha, com a graça de Deus, eu vou tentar escrever. Como é? Como aparece? Pensa. Pessoa. Então, vamos ver nosso livro? A gente já está no segundo trecho, tá? Já passou psicogênese, nós estamos no... Como é que é o nome do babado? Caramba, desdobramento. Você pode dizer que a ansiedade é a ânsia de voltar para o meu lugar, ao qual eu sinto que eu pertenço. Eu sei que eu pertenço. Isso! Nota, deixa já passou o tempo. Desdobramento dos fenômenos ansiosos. Se quiser contar assim. Não, é. Então, desdobramento dos fenômenos ansiosos. Então, assim, a ansiedade, ela é uma febre, ela é o seu termo dizendo assim, pi, 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 alô, você tá num lugar nada a ver, pessoas nada a ver, fazendo coisa nada a ver, dá pra voltar, volta. Aí você fica assim, mas onde é que é a volta? Onde que é a volta? Peraí, será que é aqui? Será que é aqui? O ansioso é isso, ele não consegue parar aqui. Não aguenta ficar.
aflitivo, ficar... Ora, então, nossa, é até difícil dar um beijo em quem é ansioso, porque não dá conta, não? Então, com os estados ansiosos, a nossa capacidade de dar e de receber é... Então, claro, você está fora de lugar. Semelhante a um copinho d'água, né? Você está com a jarrinha d'água. Um ansioso ele fica assim. Cai uma gota, mas a quantidade de água cai aqui, cai ali, cai ali. Então, a espiritualidade vem, o seu espírito protetor vem, nossa, seu tio, a sua avó que te protege, porque se eu estou tentando dar um passo nele, eu não consigo, porque ele para Então é isso, assim, o ansioso não consegue receber, gente. Porque ele está em extremo estado de agitação. Então, é sofrido. Acalmar o ansioso é sofrido. Dar um colo para o ansioso é sofrido. Se você convive com alguém ansioso, você tem que andar na ansiedade com ele primeiro. Se ele só fica andando pela casa, anda com ele pela casa. Vai andando com ele. Entende? Não adianta você falar, senta aqui, menino. Senta aqui, não vai dar. Sentar é muito. Né? Ele come em pé, ele come vendo televisão, ele come olhando o celular. Ele não dá. Hã? Então, vamos lá. Eu não sei se eu escrevo no caso, se eu falo para vocês. Ela começa assim. O começo é o primeiro parágrafo. Ela diz o seguinte: ansiedade seria uma ausência de serenidade para enfrentar os desafios. Né? Claro, por que eu estou com ausência de serenidade para enfrentar os desafios? Porque eu estou fora daqui, eu estou aqui. Como é que eu vou enfrentar desafio totalmente fora do meu lugar? Né? Então, ausência de serenidade para enfrentar desafio, ela vai dizer, estressa-se com facilidade. Não aguento nada fora do lugar, tudo me irrita. Comportamento doentio com expectativas perturbadoras. Ambições desmedidas, mudanças de estado psicológico, mudanças de humor, necessidade de preencher tudo com um monte de atividades desconexas. Ou seja, nada com nada, né? Pouca capacidade de observação. Logo, a condição de decidir é pouca, né? Quando é obrigado a parar, olha que coisa interessante, eu gostei desse diagnóstico. Então, ela primeiro mostrou toda essa agitação. Mas se ele é obrigado a parar, tipo assim, entrou no metrô, tem que ficar dentro do metrô, ela disse o seguinte: amolenta-se e dá sono. E aí, ela ainda diz assim, muito interessante, que você quando pergunta, você está dormindo? Não, estou só de olho fechado. Viu ela falando isso aí? Não, estou só de olho fechado. E aí aquele sono que vira tédio, que vira moleza. Olha que coisa interessante. Então uma pessoa com essa alta ansiedade pode viver esse extremo oposto. Essa coisa lenta, que não tem energia para nada. A gente acha até estranho. É impedida, assim, a força de não É impedida a força. Aí parece que vai se desfazendo, né? Não tem energia para fazer o básico. Então, quando senta, dorme. Sentou. Então, eu achei interessante. É verdade. Depois eu fui observando pessoas que eu conheço muito ansiosas, que estão sempre com o pé assim, que está sempre sacudindo, que está sempre no celular. Quando para o corpo, é assim, ó. Desconecta. Baba, cai a cabeça. É isso. Eu acho que o cérebro faz uma compensação, cara. Depois de tanta adrenalina, quando para, vai lá para outra ponta, é zero. A pessoa não dorme. Não dorme, cochila. Exatamente. Ela sai da tomada, ela não é dormir de verdade. Né? Aí ela diz assim, então essa alta descarga de adrenalina, que dá origem para o comportamento ansioso, traz essa agitação de movimentação locais, mas também fica parado, mas por dentro o pensamento é tumultuado. Está isso no livro. Né? Terceiro parágrafo. Eu estou caminhando com ela. Tudo está aqui. Começou aí. Ela está explicando tudo isso. Ó, justificativa que não está dormindo. Está só de olho fechado. Está dominado por um estranho torpor. Ela está explicando. Essa coisa que eu falei de ficar...
Né? A gente fala, você está dormindo? Não estou dormindo, estou só de olho fechado. Desliga a televisão. Não, eu estou assistindo isso. Exatamente, não, eu estou assistindo. Não pode apagar a luz? Não pode apagar a luz. O barulho da televisão, o barulho do ar-condicionado, precisa de vários barulhos. Barulho de ar-condicionado, barulho de ventilador, barulho do rádio, precisa de barulhos, né? Que sofrimento, né? Insatisfação com o que faz, quer realizar algo mais, só que não sabe o que. Vai para coisas e não se fixa em nenhuma dessas coisas, né? E já que eu não fixo, eu não consigo me nutrir, que é o copinho que eu falei que fica assim, nunca enche o copo, né? Então, por isso que o ansioso ele tem uma falácia, ele acha o seguinte: se ele fizer várias coisas ao mesmo tempo, ele vai ter tudo. Então, ele vê o programa na televisão, mas ao mesmo tempo ele está com o celular e ele também come. E ele também escreve alguma coisa que ele tinha que escrever. Ele tem a impressão que ele está dando conta de tudo, mas ele está dando conta de tudo, aspas, com uma baixíssima qualidade. Porque ele está com tudo, mas não está, na verdade, em nada. Porque eu preciso de algum tipo de entrega, porque falta presença para eu receber. Dona Joana vai dizer que essa dificuldade com a presença começou aonde? Quando eu estava lá no colinho da mamãe, ela não estava olhando para mim, ela estava assim: então, vizinha, aí então, pois é, ele fez aquilo, pois é, não, pedaço de carne aí. E o bebê está aqui procurando o olhar da mãe e não tem. O olhar dela está em outro lugar. Assim como tem crianças que esperam o dia inteirinho o papai chegar. Quando o papai chega, briga, grita, quebra coisa. Quando fica esquecido na escola? Esquecido na escola. Fica. Esquecido Na escola, esquecido em algum lugar. Todo mundo vai embora, sua mãe não chega, seu pai não chega. Então, isso é uma experiência de ansiedade constante. Vai ter afeto ou não vai ter? Vai ter atenção para mim ou não vai ter? Vou receber ou não vou receber? Então eu não posso parar. Olha o significado de parar. Parar é não receber. Então, olha a pedreira que a gente tem que lutar aqui para vencer. Continuando, Dona Joana aí. Ela conta para nós aí. Ela também vai dizer que pessoas que vivem nisso ficam exigentes, preconceituosos, agressivos, violentos, são muito exigentes, reclamam, você não pode se atrasar, você não pode chegar daqui a pouco, você marcou 3 horas, tem que chegar 3 horas, 5 para as 3, são exigentes. Ele pode se atrasar, mas não aguenta que ninguém atrasa. Não é? É verdade. Relacionamentos turbulentos, não aceita nenhuma restrição, é cheio das vontades. Ela diz até que sexualmente são passionais, dramáticos, chantagistas. Estão vendo ela falar tudo isso? Então, ela vai fazer aí um bom esclarecimento quando aparece nos quadros bipolares, pessoas que têm transtorno de humor. Como que a ansiedade se manifesta. Ela tem um parágrafo todinho explicando como é que é. É na 102. Isso, 102, né? Ela tem um quadradinho todinho, ó. Ela começa assim. Estressando-se com facilidade, em razão da falta de autoconfiança e harmonia interna, o paciente tende a padecer transtornos depressivos, quase sempre de natureza bipolar. Pode ser que sim, pode ser que não. De natureza bipolar horas fica nesse desânimo, essa coisa deprimida, horas fica nesse outro estado de intensa agitação, com graves ressonâncias nos equipamentos neuronais. Aí ela vai explicar como aparece nos quadros ansiogênicos do transtorno de humor. Ó, passado o momento de abstração da realidade, quando a melancolia profunda mergulha a pessoa no desinteresse pela vida, porque os quadros bipolares têm tentativa de suicídio muitas vezes. E na tristeza sem par, o salto para a exaltação, que é essa ansiedade crônica, leva com frequência a delírios visuais, delírios auditivos, extrapola as possibilidades, assume personificações místicas ou histriônicas, poderosas, invejadas, cujas existências enganosas encontram-se no seu inconsciente. Então, ela mostrou um quadro bem grave, tá, gente? Isso não é um quadro de ansiedade comum. Ela foi lá na outra ponta, assim. Então, vamos ver como é que a ansiedade, no seu mais alto grau,
era o transtorno de humor na mania, nas personalidades. Uma vez eu conheci um jovem que ele se achava o psicógrafo. Ele psicografava, gente, noites inteiras, madrugadas inteiras, dias inteiros. Psicografava. Ele não conseguia entender que ele estava num quadro adoecido. Ele achava que ele era um gênio. Que ninguém tinha descoberto. Então é fascinação. Isso é obsessão por fascinação. Estava fascinado. Se você olhar Gênesis, na verdade, ele queria ter algum valor. Queria ter alguma importância. Ser visto. Ser considerado, reconhecido. Né? Muito bem. Terminando ela, né? Desfilam em nossa sociedade, comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam a reconhecimento do distúrbio. Né? Tudo isso eu queria chegar no reconhecimento. Então, primeira coisa, a gente precisa reconhecer que está afastado. Tá certo? Então, se você reconhecer que está afastado, você precisa reconhecer que precisa... Isso. Que precisa de ajuda. Como é difícil esse passo, não é? Porque aqui tem uma coisa que a gente detesta, que é a gente se sentir vulnerável. A gente confunde vulnerável com fraqueza. Vulnerável não é fraco, é frágil, sensível, que todos nós somos. Somos vulneráveis. Depois que a gente reconhece, a gente precisa se mover. Precisa sair do lugar. Não adianta só você, eu preciso de ajuda. Fica aí. Eu preciso algum movimento. Procurar alguma coisa. Ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro da solução. Ir ao encontro do equilíbrio. Fazer o caminho de volta para casa. Mas para eu me mover, eu preciso me diferenciar. Vou botar aqui, da multidão, que eu vou usar o exemplo de Jesus aqui agora. Todas as pessoas que se curaram nas histórias de Jesus, que a gente conhece, qualquer história de cura, alguém saiu da multidão. Uma mulher morreu isso. Tinha uma multidão perto de Jesus, ela foi que tocou. Jesus estava passando na cidade, o cego de Jericó, eu quero ser salvo. Buscou, né? Busca, né? Então, a gente precisa se diferenciar da multidão para a gente se curar. Se a gente continuar vivendo como a multidão vive, pensando como a multidão pensa, fazendo o que a multidão faz, a gente vai continuar doente. Então, vocês já repararam que quando a gente muda alguma coisa na nossa maneira de viver, todo mundo acha esquisito? E todo mundo te cobra para você fazer o oposto? Porque se diferenciar da multidão custa. Então, todo mundo vestir amarelo, você resolveu vestir vermelho. Tá perdido. Vai todo mundo querer que seja amarelo, e amarelo, e amarelo, e questiona, e faz bullying, não sei o quê. Mas o dia que eles estão mal, assim, escuta, aquele vermelho que você vestiu, como é que faz para vestir aquele vermelho? Né? Então, eu queria atentar para vocês que tem uma multidão aqui dentro também. Isso. Tem a multidão, o galerão, sua família, Rio de Janeiro, Brasil, o que você quiser, mas também tem uma multidão aqui dentro de nós, que nós estamos aprendendo a nos diferenciar dessa multidão. Porque aqui dentro tem muito eu esquisito. A gente conversou sobre esses eus esquisitos. E eu preciso me diferenciar dele. Lembra que toda vez que você quiser se diferenciar de quem você tem sido até então, você é o primeiro a duvidar. Porque a sua multidão vai dizer, não, tu tá achando que você é essa coisa legal mesmo? Isso aqui você se deu mal, isso aqui também, isso aí que você tá falando, viajou. Aí começa esse diálogo mental. Então você precisa conversar com essa multidão. Realmente eu fui, esse prego até aqui. Mas agora eu tô querendo ser diferente. Não tô dizendo que eu não fui prego, eu só tô dizendo que já passou a época. Eu tô querendo parar de levar na cabeça. E eu tô querendo dar um passo de diferenciação. Você não precisa ser prego pra sempre, pelo
vou dizer? Pode ser uma rosquinha. Quem sabe ser uma rosquinha, uma porquinha, tá tudo beleza. Então, diferenciar da multidão. E depois que te diferencia da multidão, o que vem? Aí você já está aguentando, já deixou de ser prego, você já está confiando. Ai, meu tempo de prego, né? Beleza. Pesou, mas agora eu estou um pouco diferente. E agora? E agora? Tem que sustentar. Como é que a gente sustenta? E encontra com quem? Quem é que vai dar essa sustentação para você? Pode ser com Jesus, tá bom? Tá bom tamanho? Se você se encontrar com Jesus, mas é encontro, não é visita de médico, é encontro. Encontrar com Jesus é os ensinamentos de Jesus passam a ser seu modo de ver a vida. Encontrar com Jesus é você entender o seguinte: olha só, não dá para eu continuar achando que eu posso julgar os outros e ficar tudo bem. Não julgueis para não ser julgado. Sai daí, tá na hora de você mudar esse vício do julgamento. Olha só, amar ao próximo como a si mesmo. Já tá na hora de você começar a achar que você pode amar o outro que é diferente de você, que não precisa ser igual a você. Então, os ensinamentos de Jesus vai passando a ser a sua maneira de lidar com os outros, a sua maneira de entender as coisas. Você vai se entendendo um espírito imortal. Seu filho também é, seu marido, sua mãe, seu pai, seu irmão. São espíritos livres. Ninguém nasceu para atender as suas necessidades. Para com isso, para você achar que você sendo bonzinho todo mundo vai ser legal. Se fosse assim, Jesus não tinha morrido na cruz. Então você vai começando a mudar essa maneira infantil de ver a vida. Porque encontrar com Jesus é virar gente grande. É um lugar de alta responsabilidade. Como é que a gente pode olhar, por exemplo, meus filhos estão numa fase, são jovens, né? Começando a vida adulta. Então, por exemplo, você falou aí... Jovelhos, já são jovelhos. Já. Assim, às vezes eu me preocupo, porque assim, quando eu me faço um retrospecto como mãe, quando eles eram bebês, eu acho que eu sempre tive esse cuidado, né? Mas, por exemplo, quando eu entro no quarto do meu filho, ele não me transparece nenhum sintoma de adoecimento, de ansiedade. Graças a Mas Deus. quando eu vejo o universo dele, eu fico ansiosa. Que é desesperador, assim. São 3 telas, cada uma passando, né? Uma vídeo diferente. Né, uma está na aula, a outra está no projeto não sei das quantas, um fone na cabeça, um jogo de futebol rolando, a música tocando. Eu entro no quarto assim, gente, isso é coisa de maluco. Eu, quando gostava de estudar com uma televisãozinha ligada, minha mãe já falava na minha orelha, até eu acho que se eu entrar aqui eu enlouqueço. Mas ele em si, naquele universo... Já se acostumou, né? E é calmo. Porque ele não passa um sintoma, um sinal, digamos assim, um sinal de adoecimento. Muito pelo contrário. Às vezes é quem me traz para um lugar legal. Então, como que a gente pode ter esse olhar? Como é que a gente pode avaliar, né? O que é adoecido ou o que é fruto da modernidade que a gente vive hoje, que o jovem, muito mais do que a minha faixa etária, convive hoje, né? Com essas tecnologias todas, Então, assim, às vezes eu fico me perguntando isso. Como que eu posso, como mãe, ter esse olhar acurado para não deixar passar um momento onde eu preciso estar atenta a isso, entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Estou aqui pensando, eu como mãe, o que eu posso te dizer? Nós estamos vivendo um momento de altíssimo convite tecnológico para a distração, para a desconexão. É isso, a finalidade é essa. Quanto mais desconectado, melhor. Desconectado de quê? Da gente e mais conectado com fora. Essa é a proposta de tudo. Curso online, a vida moderna, ela é toda para você se desconecta daqui e você conecta com o lado de fora. E a promessa de que aqui fora você vai ser mais feliz. Aqui você é pobre. Pobre, você é excluído, sem valor. O legal é conectar aqui. Aqui você... Se você for online, porque tem ameaça, você quer ficar offline, perdeu. Você não pode ficar offline. Você não desliga o celular, né? Então a ideia é, só aqui fora que é feliz.
essa contradição, essa oposição é que eu acho perigosa. Nada contra a gente conectar lá de fora, desde que a gente tivesse a liberdade de ir e vir. Só que não é isso, é vai e fica. Vai e fica, e consome, e consome, e consome, e desconecta, é aqui. Então, o que acontece? Os nossos filhos, eles ficam até calmos, é calmo da distração. Eu não estou dizendo que seu filho seja assim, mas a calma é da anestesia. Mas se você pensar, ele pode estar assim, o estômago pode estar assim, o pensamento pode estar veloz, a ansiedade pode estar manifestada em outra coisa. Mas o que é que eu acho complexo neles? É que eles prescindiram dos contatos pessoais e físicos e privilegiam tudo que é de ordem virtual. Um jovem não telefona para uma pizzaria para falar com a recepcionista, eu quero uma pizza de calabresa. Ele digita. Eles têm vergonha de telefonar para a pizzaria. Não liga para uma secretária de um médico, ele digita para a secretária do médico. Então ele vai ficando com vergonha de coisas inacreditáveis e vai perdendo o contato visual. Então, o que a gente pode? Então, a gente que convive como jovem, a gente pode ir inserindo o contato visual. Procurar falar assim. Procurar falar assim, segurar na mão, sabe? Estimular, provocar. Porque senão a gente fica igual a eles. A gente fica assim. Então, você vai hoje para aula de inglês? É assim. Nós dois para o meu... Entendeu? Porque eles não dirigem o olhar pra gente. Então a gente tem que provocar. Eu faço até brincadeira. Agora já não faço mais mas eu entrava no meio. Então, vai rolar aula de inglês? Na frente, mas não só um instante. Eu só queria saber. Não é? Então, provoque contatos visuais. Provoque encontros. Nós estamos acostumados e a gente meio que fica sem graça. A gente não quer ser a mãe chata e a gente vai também ficando assim, desconectadão. Então, promova um pouquinho as coisas, não precisa exagerar. Mas essas pequenas gotas farão diferença. Assim, conscientemente, eu busco isso. Por exemplo, vou ver um jogo de futebol. Meu filho, é um jogo, eu esqueço o telefone, entendeu? E aí chamo ele para focar. Segura na mão para ver o jogo. Deixa eu ficar na sua mão. Deita no colo. Ai, mãe, não, só um pouquinho, deixa eu ficar aqui só um cantinho. Ou seja, provoca contato físico, olhar, contato, presença. Fiz aqui aquele bolinho que você gosta pra caramba. Prova aqui pra ver se tá bom de sal, pra ver se tá bom de açúcar. Provoca contato. Não se deixe engolir por essa falácia, sabe? Essa barreira, né? Que não tem mais conexão, não tem mais contato. Muitas vezes o ansioso não gosta nem de ser tocado. Mas você está falando tocando, botando a mão, tocando. Eu sou chata mesmo. Sou pegajosa, sou. É essa mãe que Deus te deu, só lá dentro com você. Ou sou acostumada. Talvez um critério, não sei, que eu usaria se fosse meu filho, é observar se ele tem capacidade de desfrutar desses momentos de presença no mundo real. Porque tudo bem se ele está no quarto com um montão de coisa, mas se na hora que ele vai tomar um café ele consegue sentar e está inteiro ali, então aquilo é só um momento. Mas se em todo lugar... Gente, tem coisa mais gostosa que abraçar filho? Não tem. Filho grande, filho pequeno, filho médio, filho gordo, filho magro. Não tem. É bom demais abraçar aqueles bichinhos que pra gente serão sempre... Crianças. Pequenos, né? Porque eles não têm noção do que é. Eles não têm. Só quando virar pai e mãe vão entender. Eles não têm noção do que é. A responsabilidade que dá, o desespero que dá quando a enfermeira entrega aquele bebê pro seu braço. Seu filho, mãe! Aquela palavra doce que vai te acompanhar até o fim dos seus dias, com a pulseirinha que tem seu nome. Cara, é ele mesmo. E aí você fica com aquela responsabilidade. Meu Deus, eu vou educar uma pessoa. Envelhece 10 anos. Uma pessoa. Aquele dia, 10, 20. É grande, é imenso. Né? Eu senti isso na minha primeira É um peso. Isso. E tem uma coisa que a grávida sente, ela tem medo de dizer isso. Todo parto é a possibilidade de a gente morrer. É tão romantizado que a gente tem vergonha de falar isso. Mas tem mãe que morre no parto. Por que não eu? Então, é um lugar, nascimento de um filho, não é tão simples assim, como às vezes eles pensam que é. Ah, você me teve porque você quis.
Ou, sei lá, por que não deu, por que não abortou? Não é bem isso, não é por aí que a banda toca. É uma gravidez que se dá na alma primeiro. Quando você brinca de bonequinha, você já se imagina tendo um filho, sendo mãe de alguém, você cuidou dos seus irmãos pequenos. A nossa história maternal tem outras vidas que você já foi mãe, não é tão banal, não é banal. Então, a gente poder transmitir para o filho o que é ser sua mãe é algo indizível, pôr do sol, né? Sabe? Então, Filha, pôr do sol. filha, pôr do sol, aquela coisa que eu falei de pôr do sol, né? Eu acho isso importante a gente poder entendendo que a gente só afina mesmo a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, quando a gente vira a mãe e o pai. Porque quando você experimenta um lugar bem perto desse lugar que é ao mesmo tempo maravilhoso e pesado, pelo peso da responsabilidade de dar conta de alguém. A partir de agora é contigo. Eu me lembro de eu pensar isso, que eu tive filho jovem, eu tinha 21. Eu me lembro de eu pensar assim, meu Deus, eu tenho que estar em casa o tempo todo para ela mamar. Como assim? Eu não posso mais sair quando eu quiser? Eu não tenho mais a liberdade de eu ser eu. Não posso nem morrer, porque ela vai ser uma criança sem mãe. Meu Deus, eu perdi a liberdade de verdade. Você não pode morrer, você não pode ficar doente, você não pode faltar. É muito não. Então, até a gente olhar para isso com amor, com devoção, é uma conquista. Não é tão fácil. Haja ansiedade. Aí a gente se agarra em Jesus, falta o último passo. Encontrou, mas está faltando a última. Ela fala em ajuda terapêutica aqui, ó. Calma, o próximo capítulo. Na hora que vem. Hoje a gente está só no desdobramento dos fenômenos associados. Ó, encontro com Jesus. O que acontecia com as pessoas que eram curadas com Jesus? O que elas diziam para Jesus? Não. O que elas diziam para Jesus? A pessoa vivia uma obsessão miserenta, uma lepra desgraçada, uma cegueira sem fim, ficava curado. O que essas pessoas diziam? Não, gente, eu quero ir com você. Eu quero ir. Exatamente. Então, depois que a gente encontra com Jesus, o que nos acontece é levantar e seguir. Você já encontrou comigo, ou seja, você já entendeu o que você precisa fazer com você. Então agora é contigo. Vamos? Que Jesus diz que ele que se curou com a fé dele. Você já encontrou a sua fé, né? Você já encontrou a sua fé, o que Jesus fala é assim, Jesus pegou você lá, vem filhinho, não. Aí acabou a ansiedade, sentou. Ai, Jesus, muito obrigado. Não, foi sua fé. Foi sua fé. Agora, se mantém aí, meu filho. Se você dá bobeira, você se mantém aqui. Você já sabe esse caminho de volta. Você só vai se desviar dele se você começar a dar voz para a multidão. Vai dar voz para a multidão? Você vai voltar para lá. Agora a escolha é contigo. Eu já te mostrei o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu já te dei as referências espirituais para você equilibrar. Você agora não pode dizer que você não sabe. Você sabe. Você já sabe o que te faz bem. Uma coisa que a gente precisa ter clareza é: cada um de nós precisa saber o que faz bem e o que faz mal, gente. Já acabou pra gente ficar experimentando o que não é para experimentar. Chega. Agora você tem que ter clareza. Gente, isso aqui me faz mal, isso aqui me faz bem, isso aqui me faz mal, isso aqui me faz bem. O que me faz mal, um beijo. Pode ser legal pro João, para mim não é. Então, a gente sair desse jardim de infância, que tem que sair experimentando tudo porque é legal. Não, gente, isso aqui não me faz bem. Então, né? Quando a gente tem clareza do que faz bem pra gente, aí a gente pode tomar essas decisões. E isso é levantar e seguir. Porque ele falou pra mulher adúltera assim: minha filha, preste atenção, não peca mais não, pô. Que se você der uma bobeira dessa de novo, eu não vou estar aqui, tu vai levar pedrada. Entendeu? É isso. Vai dar mole, vai levar pedrada. Ela perguntou pra ele: e você não vai me acusar? Você não vai me apedrejar? Porque segundo a lei ele poderia apedrejar. Ele estava sem pecado e ele era homem, podia apedrejar, ela era adulta. Aí eu, não, minha filha, vai, mas olha, não dá uma bobeira, né?
Então, levanta e segue, vaza. Não volta pra cá, porque aqui você já sabe. Ansiedade, sofrimento. Não é nosso lugar, né? Muito bem. Cuidar da psicosfera essa semana. E semana que vem, a última parte da ansiedade.